Quero fechar o vídeo para falar sobre Hugo Souza, repercutindo uma informação publicada na Europa e dá conta de que Hugo Souza interessa a um time do futebol italiano. Ekrem Konur, jornalista turco, que está muito habituado a falar sobre mercado, assegurou que existe um time italiano disposto a contratar o Hugo Souza e que a proposta geraria na casa dos 8 milhões de dólares ou 43 milhões e meio de reais. Comecei a estranhar essa história quando eu vi que a proposta geraria na moeda americana, de dólar. Em geral, negócios envolvendo clubes italianos e brasileiros teriam a moeda europeia, o euro, como a moeda balizadora. Enfim, fui consultar uma pessoa que trabalha com o Hugo Souza para entender se houve uma consulta, proposta, se tem negociação, se o Hugo Souza pode mesmo deixar o Corinthians. A pessoa assegurou que não existe qualquer conversa do futebol italiano nesse momento, em que o Hugo Souza está absolutamente realizado vestindo a camisa do Corinthians e vai permanecer no clube. Essa pessoa falou: pode garantir para o torcedor corintiano que o Hugo não sai. Jogador que havia sido comprado do Flamengo por 7 milhões e 300 mil reais, esse valor inclui a compra dos direitos econômicos, 1,5 milhão de reais de multa, porque ele foi utilizado em jogos contra o Flamengo, além também de um empréstimo, né? 7 milhões e 300 mil que garantiram 50% dos direitos econômicos. O Hugo tem 10% do valor de uma venda futura, os outros 40% seguem vinculados ao Flamengo, perdão. Hugo Souza, que nesse ano tem 39 partidas disputadas e 36 gols sofridos. A crise no Corinthians só não foi maior depois das saídas de Cássio e Carlos Miguel, porque o Corinthians acabou contratando o Hugo Souza, que deu super conta do recado. Só para arrematar em relação ao Timão, contar que a renovação de contrato de Gui Amorim, atacante da base, que existia o risco de que o Corinthians perdesse, como aconteceu com o Cauê Furquim, essa renovação está praticamente encaminhada e o Corinthians vai ficar com o Gui Amorim, uma preocupação a menos para o presidente Osmar Stabile. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre Pablo Mari. Você lembra dele? Zagueiro espanhol, hoje com 31 anos de idade, foi um dos destaques do Flamengo durante a campanha de 2019. Ele e Rodrigo Caio formaram uma dupla de zaga das mais elogiadas do Brasil. Ele acabou sendo vendido para o Arsenal, não se destacou no clube inglês e tem peregrinado por clubes italianos. Nesse momento pertence à Fiorentina. E na Itália, afirmaram nessa semana que 4 clubes brasileiros tentaram a contratação do Pablo Mari: Cruzeiro, Botafogo, Grêmio e Corinthians. De acordo com a publicação italiana, Olympiacos e Alavés também teriam demonstrado a intenção de ficar com Pablo Mari. Mas a tendência é que o espanhol acabe permanecendo na Fiorentina. Ele foi comprado no fim da temporada passada, chegou para a reta final e foi titular em 12 dos 13 jogos que disputou. O primeiro jogo, ele se adaptando ao time, ele entra no decorrer da partida e nas 12 partidas finais do campeonato italiano ele joga todas como titular e atuando pelos 90 minutos. Dá para imaginar que o Pablo Mari permaneça por lá. Contrato na Fiorentina até junho de 2027, está avaliado em 3 milhões e meio de euros. Fiorentina havia o comprado por 1 milhão e 800 mil euros. Só uma curiosidade: Pablo Mari representou um dos melhores negócios recentes feitos pelo Flamengo. O rubro-negro havia o comprado do La Coruña por 5 milhões e meio de reais e depois o vendeu para o Arsenal por 63 milhões de reais. Com detalhe, o Arsenal ainda foi obrigado a pagar mais dinheiro ao Flamengo nos anos seguintes por conta de bônus alcançados. Hora de falar sobre o Corinthians, para te explicar que história é essa de que o Timão pode receber, num futuro não tão distante, 5 bilhões e meio de reais. Essa história tem a ver com a eleição para presidente. Não nessa segunda, na próxima, a gente vai conhecer o sucessor de Augusto Melo. Nos últimos 2 meses, o Osmar Stabile ficou como um presidente tampão, embora o Osmar seja candidato e a eleição vai se dar apenas entre membros do conselho, ou seja, os conselheiros deliberativos do Corinthians vão eleger o próximo presidente. Um dos candidatos é André Castro, alguém absolutamente desconhecido da política corintiana e que se lançou candidato prometendo, garantindo ter um fundo estrangeiro que topa colocar esses 5 bilhões e meio de reais no Timão. Como é que se daria esse aporte? Segundo André, com a compra dos name rights do estádio, com a compra dos name rights do centro de treinamento, além de patrocínios na camisa. Quero te contar um pouquinho sobre quem é André Castro, tá?
Antes só contar que essa notícia gerou enorme desconfiança entre membros do Conselho Deliberativo e sócios do Corinthians. Todo mundo entendendo como uma grande mentira. Para se defender, o André assegurou, por meio de uma carta enviada ao Romeu Tuma Júnior, presidente do CD, e ao Miguel Marques, presidente do CORE, que vai apresentar garantias da existência desse fundo e dessa bolada antes da eleição. De qualquer forma, é importante contar quem é esse cidadão, que é conselheiro do Corinthians desde janeiro de 2024 e atua como assessor financeiro. Ele trabalha para um escritório que presta serviço à XP, ou seja, ele não é da XP nem funcionário da XP, e sim um escritório menor. Mas seu histórico recente não é dos melhores. O André Castro foi processado pelo Banco Bradesco recentemente pelo não pagamento de R$250 mil pela compra de um apartamento, e o pior vem agora. Ele apresentou um atestado de pobreza na qual se declarava pobre no sentido legal do termo, para que não tivesse que pagar custas dos processos aos advogados. E aí você tira suas próprias conclusões. Será que esse cidadão tem relações com alguém que pode colocar 5 bilhões e meio de reais no Corinthians? Só para completar, além do André, devem concorrer à presidência na próxima segunda-feira Osmar Stabile, Roxy Tadini e Ilmar Schiavenato, que tenta buscar apoios de pessoas ligadas a Augusto Melo. E você, o que pensa sobre tudo isso? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para contar se existe alguma chance de Claudinho, meio atacante revelado no Corinthians, com passagem por Red Bull Bragantino, recentemente no Zenit e agora no Al Saad, se existe alguma possibilidade desse atleta voltar ao futebol brasileiro. Ele foi especulado em pelo menos 3 clubes diferentes. Grêmio e Corinthians demonstraram interesse e eu fui checar com representantes do atleta se existe alguma chance de um negócio avançar, antes de explicar que na metade da temporada passada, o Claudinho ele deixou o Zenit para virar reforço do Al Saad, clube mais rico do Catar. Pois bem, negociação de 20 milhões de euros, contrato até 2029, e nesses primeiros 6 meses, sob um novo clube, o Claudinho somou 17 jogos com 3 gols e 3 assistências, valor de mercado dele hoje de 15 milhões de euros, salário ainda maior do que nos tempos de Zenit, está faturando um caminhão de dinheiro. E é exatamente por causa dessa negociação alta de 20 milhões de euros e do salário astronômico que não dá para imaginar o Claudinho voltando ao Brasil tão cedo. Os clubes brasileiros que procuraram o pessoal do Elenco Esportes foram informados logo de cara que essa negociação é inviável, não há nenhuma intenção do Al Saad em se desfazer do jogador, e diante desse cenário o Claudinho vai aguardar pelo menos mais 1 ou 2 anos antes de voltar ao Brasil. Meio atacante de enorme qualidade, só 28 anos de idade, está fazendo o seu pé de meia para voltar ao Brasil um pouco mais para frente. Então, Claudinho é mais um daqueles que tem enorme bola, caberia por aqui, assim como Anderson Talisca e tantos outros, mas o retorno vai ficar um pouco mais distante. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O Atila Zapata Jorge, sobre o Timão, me fale sobre as chances de novo transfer ban. Quem são os credores e valores se a punição por pontos pode vir no Brasileiro de 2025? Assunto super importante, tá? O Corinthians tem hoje um transfer ban contra si. Se o Timão sofrer mais alguma punição, a FIFA pode decidir por aplicar um outro transfer ban ou a perda de pontos. E aí o Corinthians perderia até 6 pontos por cada punição. E tem mais 2 julgamentos que já aconteceram na Corte Arbitral do Esporte e o resultado vai sair a qualquer momento. Julgamentos do caso Matias Rojas, que ele cobra 40 milhões de reais do Corinthians, e julgamento da compra do Tadjeres, da compra do Corinthians do Rodrigo Garro junto ao Tadjeres, a dívida é de 23 milhões de reais. Se essas definições saírem nessa semana com o Corinthians ainda com o transfer ban, o Timão corre risco de perder 6 pontos, como aconteceu em 2020 com o Cruzeiro, tá? Sobre o Dorival, esse tá bem ameaçado. O Corinthians alcançou o seu maior jejum de vitórias em Campeonato Brasileiro na história da Neoquímica Arena. O Corinthians nunca havia ficado 5 jogos seguidos sem vencer em seu estádio pelo Campeonato Brasileiro. E essa sequência foi alcançada com a derrota por 2-1 para o Bahia no último sábado, tá? O Corinthians tem 2 jogos agora que vão falar muito sobre o futuro do Dorival. Próxima partida contra o Vasco fora de casa, jogo seguinte contra o Atlético Paranaense. Se o Corinthians colecionar 2 tropeços,
eu entendo para você que talvez o Dorival nem chegue para a partida da volta contra o Atlético Paranaense, tá? Vale a lembrança que na próxima segunda-feira ocorre a eleição lá no Corinthians para a definição do novo presidente. O Marcelo Silva tem alguma boa notícia do Timão? Marcelão, boa. Deixa eu pensar. Bom, o Nicolas e o Gui Amorim, que eram dois meninos da base, que existia a suspeita de que poderiam fazer o mesmo caminho do Cauê Furquinho, o Corinthians já conseguiu se prevenir, os dois terão seus contratos prorrogados, tá? Eles vão garantir bons aumentos salariais para evitar qualquer risco de perda dos atletas com pagamento de multas rescisórias baixas. Na semana passada, o Bahia pagou 14 milhões de reais da multa rescisória e levou o atacante para o tricolor. Bora falar agora sobre o Corinthians, pressão nunca antes vista pela demissão de Fabinho Soldado. O diretor executivo de futebol virou alvo de várias campanhas internas. De aliados, opositores, todo mundo pedindo a dispensa do Fabinho Soldado. São vários os motivos. O maior deles, vários dos aliados do presidente Osmar Stabile enxergam o Fabinho como alguém do Augusto Melo. Afinal de contas, foi o ex-presidente quem contratou e inventou o Fabinho Soldado como diretor executivo de futebol. Além disso, pesa contra o Fabinho uma série de contratações avaliadas como equivocadas. O contrato de quase 6 milhões de reais por mês que o Corinthians paga a Memphis Depay também pegou mal para o diretor executivo de futebol, algo como alguém, como o Fabinho, permitiu que fosse feito um contrato tão alto quanto esse. Só para completar, também há uma percepção de que o Fabinho não tem a liderança necessária para eventualmente punir jogadores. O cara fez alguma coisa errada, o Fabinho não tem o traquejo para chegar e aplicar uma multa ou dar uma dura pesada, até por isso alguns atos de indisciplina têm sido vistos. Posso assegurar que Osmar Stabile não demitirá o Fabinho Soldado antes da eleição. Ele entende que há necessidade de esperar para a definição do próximo presidente do Corinthians. Vale a lembrança de que no último sábado o presidente afastado, o Augusto Melo, foi alvo de um impeachment, está fora do clube. E nos próximos dias, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, fará uma convocação para o Conselho Deliberativo em que será escolhido um novo presidente. Osmar Stabile será o candidato da situação. Posso assegurar que Antônio Roque Cittadini quer se lançar como candidato de oposição. Tem também André Castro, que é menos conhecido na política corintiana, mas assegura ter 5 bilhões e meio de reais de parceiros para investir. Esse dinheiro viria de um memorando de intenções que já foi assinado com um fundo de investimentos internacional. Esse fundo estaria disposto a fazer um acordo pelos name rights da Arena, name rights do centro de treinamento e uniforme alvinegro. Hora de falar sobre o Corinthians, que procura clubes para Héctor Hernández, centroavante espanhol contratado na metade do ano passado. Nunca conseguiu brilhar com a camisa alvinegra, mas com o Dorival Júnior virou a última opção. Só para você ter uma ideia, ele nem sequer tem sido relacionado para os últimos jogos e perdeu espaço até para o Guinegão, que subiu recentemente das categorias de base. Foi do Guinegão o único gol na derrota do Corinthians por 2-1 para o Bahia nesse sábado. Dorival Júnior já solicitou aos dirigentes alvinegros que o negociem. Ele não quer mais contar com Héctor Hernández. Resta saber se o Dorival Júnior fica por bastante tempo no Parque São Jorge. Só para completar em relação ao Héctor Hernández, chegou sem custos, custa na casa dos 450 mil reais por mês e não vai nem para o banco de reservas desde 23 de julho. Sua última partida foi há exatamente um mês, diante do Grêmio, empate em 1-1. Só para completar, 19 jogos, 2 gols e 1 assistência nessa temporada, desde que foi contratado, 24 partidas, 2 gols e 1 assistência, contrato até dezembro de 2026. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.